Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo. E esta é a nossa segunda aula. E vamos agora para, sem sombra de dúvidas, do conteúdo de organização que nós ofereceremos aqui, a aula mais importante. Esta e a aula de autarquias, que será a quarta ou é a quinta aula, estas duas são as aulas mais importantes. Danilo, importantes por quê? Porque nós estamos estudando para fazer uma prova. Então, se é mais importante é porque o conteúdo aqui abordado é o que mais cai em provas e concursos. Então, desliga aí o teu celular, se ele não for o objeto de estudo onde você está assistindo essa aula, óbvio, né? Mas se ele está sendo usado para WhatsApp, Instagram, Facebook, desliga ele, afasta de você os distratores e venha comigo aprender direito administrativo. E o tema de hoje é organização administrativa, aula 2. Bem, nós falamos na aula 1, né, nós trouxemos um esquema. Você que está em casa tem esse esquema vazado. Você me acompanhou, já sabe como é o ritmo que nós iremos imprimir hoje. E lembra que nós começamos ontem com um conceito aqui em cima de direito administrativo? Quem foi a professora que a gente trabalhou aqui? Maria Silvia Zanella de Pietro. Mas hoje nós iremos trazer este aqui, o saudoso Eli Lopes Meirelles, uma das referências do direito administrativo no Brasil e, por sinal, citado no livro da Di Pietro como uma referência dela e referência de todo concurseiro aí, toda hora aparece. Segundo preconiza o Eli Lopes Meirelles, como diz o Eli Lopes Meirelles, e o ponto de vista dele deve ser sempre observado também no nosso conteúdo. Vamos ler, então, o que ele diz que é direito administrativo. Mas antes, tenta aí lembrar você que viu a aula 1. A Di Pietro fala o que sobre direito administrativo? Ela disse que é um ramo, lembra que colocou uma arvorezinha? Do direito público, que é um direito derrogatório exorbitante do direito comum. A gente falou que é um ramo que cuida como objeto dos órgãos, dos agentes e das pessoas jurídico-administrativas que integram a administração. Falamos da atividade jurídica não contenciosa que exerce, falamos lá do direito inglês, né? E falamos dos bens e meios de que se utiliza para a consecução de todos os seus fins de natureza pública. Hoje eu vou trazer o mesmo conceito do que é o direito administrativo na perspectiva do Eli. E olha só o que ele diz. O direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas, tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Os fins públicos que nós vimos ontem com a Di Pietro, tá? Você vai pausar agora o vídeo e escrever esse textinho, cuidado, olha só, com ênfase nas cores. Separa as palavras princípios jurídicos, órgãos e atividades públicas, tá bem? Pausa agora rapidinho. Beleza? Agora que você pausou e você copiou esse texto, vamos dissecá-lo, vamos entendê-lo. Vamos começar por princípios jurídicos. O que são princípios? Princípios são as bases que regem alguma coisa. Por exemplo, Danilo é cristão evangélico, logo ele segue princípios bíblicos. Logo, com facilidade, ele libera o perdão para com a pessoa que falha com ele, para com o irmão dele que falha com ele. Danilo vai buscar aí não usar, abusar de drogas. Danilo, se você encontrar Danilo alcoolizado, jogado na esquina, Danilo está, segundo os princípios bíblicos, em pecado e ele está precisando ser advertido, porque aquela comunidade dele tem como pilar fundamental aquele princípio, tá bem? O mesmo acontece quando você está em sua casa, por exemplo, e os seus pais vão nortear, né? Por exemplo, o pai tradicional clássico a família nuclear, né? Homem, mulher e filho, normalmente religioso, isso no Brasil, né? Uma amostra daquelas tradicionais. Você não vai encontrar, por exemplo, comportamentos dentro de casa. O filho não vai poder usar de forma limitada ou não, sei lá, o entorpecente, usar maconha no quarto. Mas imagine que num local onde os pais acreditam que não tem nenhum problema o uso de algum tipo de psicotrópico
e não o tráfico, né? Até porque o uso também está previsto. Mas imagine que os pais não liguem, os pais também usem. Então existem princípios que são diferentes ali, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque existem princípios que norteiam toda a administração. O que é administração? É aquilo que a gente estudou, aquele ramo da árvore, lembra? Aquele ramozinho. A ideia de Estado, de república, que nós iremos agora desenrolar, ela está com seus pés, entre aspas, fincados, fixados em princípios. Princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, moralidade, eficiência e dentre outros. Nós temos um princípio que eu trouxe agora, né, para começarmos, dois na verdade. Um deles está aqui, ó, princípio federativo, e o outro está aqui, ó, princípio da especialidade. Eu vou pedir para você rapidinho escrever aqui, ó, princípio federativo e princípio da especialidade. Pausa aí. Pronto, você escreveu, ó, princípio federativo e da especialidade. Tá tudo aqui em branco ainda, né? Vamos construir juntos. O que é que eu estou fazendo? O direito administrativo é um conjunto de princípios jurídicos que regem os órgãos, blá, 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 blá. Quando eu falo do princípio federativo, que é o primeiro que eu vou falar, eu preciso te apresentar este desenho que eu já te falei em outro momento. Eu vou chamar ele, este aqui, de República Federativa do Brasil. A gente vê, né, esse é o nosso nome, né, República Federativa do Brasil. Claro que nós temos a República Francesa, a República da Dinamarca, nós temos várias repúblicas e cada uma delas tem o seu processo histórico, cada uma delas tem a sua forma de governo, a sua forma de Estado, o seu sistema de governo, cada uma delas tem o seu regime. E esses nomes que eu falei, que está aí presente no início de vários editais, na matéria de direito constitucional e na matéria de direito administrativo, que será tratado aqui, mas superficialmente e mais profundamente com o John Berman, com os outros materiais de direito constitucional que você vai encontrar no quadrívio. Eu vou dar uma pinceladazinha rápida aqui. Olha só, República Federativa do Brasil. Bora começar com o nome República. O nome República quer dizer coisa do povo. Res quer dizer coisa e pública quer dizer do povo. Eu vou voltar aqui na nossa aula passada. Na nossa aula passada, falamos sobre este evento, que foi um evento extremamente importante para o direito brasileiro, para o direito no mundo, que foi a Revolução Francesa. Quando falamos de Revolução Francesa, falamos de um governo de um jeito, certo? E este governo, ele se torna aqui, ó, de outro jeito, certo? Eu estou falando da forma de governo. Qual era a forma de governo que eu tinha antes da Revolução Francesa? Era a monarquia. Então, antes da Revolução Francesa, olha só a palavra-chave, ó, forma de governo. Repete comigo, forma de governo, tá bem? Qual era a forma de governo antes? Monarquia. Revolução Francesa vem e encerra com isso e nasce uma nova forma de governo. E aquele bizu, aquela chavezinha que vai te dar o plus que você precisa para acertar uma questão é fogo na República. Repete, fogo na República. Se você puder, escreve aqui, ó, em algum lugar, né? Coloca aqui, sei lá, nesse lado, ou coloca aqui em cima, mas mostra aqui, com o advento da Revolução Francesa, você tem a nova forma, que é a República. Fogo na República. Fo quer dizer forma, go quer dizer governo, República. Qual é a forma de governo? Hoje no Brasil é a República. E aqui na França também era a República. Com isso eu tenho o nascimento aqui da República Francesa. Mas não é só uma forma de governo. Nós temos aqui um Estado, nós temos, tá vendo? E esse Estado, ele é um Estado porque os elementos que definem ele é povo, território e o seu governo soberano, tá bem? Quando a forma de governo foi transformada em república, nós, no caso da França, tivemos como forma de Estado, certo? Um Estado unitário. O que seria um Estado unitário? É um Estado que concentra em um só ente, certo? As decisões. Então, quando eu falar de forma de Estado,
você vai lembrar, ó, o Brasil acreditou, certo? E, ó, fé no Estado. Anota, fé no Estado. Como assim fé no Estado? Quando eu falo de forma de Estado, o Brasil é fé. Fé, federação. Diferente da forma que nós temos aqui na França, que é unitário, no Brasil a forma é federativa. E é isso que eu vou trazer para você lá no outro slide, que a gente começou a aula. Porque o princípio federativo fala sobre a forma federativa, que é a forma de Estado. Compreende? Além disso, aqui você tem, sabe o quê? Um regime de governo. O regime de governo hoje no Brasil é o regime democrático. Qual o bizu? O bizu aqui na Bahia, logo depois dele, a gente fala um bom lá ele, tá? Repete comigo, rego democrático. Repete, rego democrático. Como assim rego democrático? Regime, governo. Qual o regime de governo no Brasil? Democrático, tá bem? Então a gente tem aí o regime democrático. E qual o sistema de governo? Sistema de governo. No caso da França aqui, o sistema de governo é o semipresidencialista. Você tem o primeiro-ministro escolhido pelo presidente, que é o chefe de governo, e o presidente, que é o chefe de Estado. Eu não vou entrar nisso, porque você vai encontrar isso com mais precisão lá em direito constitucional. Aqui eu vou te dar o bizu para tu gravar. Sigo o presidente. Sigo o presidente. Si, sistema. Go, de governo. Qual o sistema de governo? Presidencialismo, tá bem? No caso daqui, semipresidencialismo, você tem parlamentarismo. No caso dos regimes contrários, regime de governo rego democrático, o contrário da democracia é a ditadura ou um regime totalitário, qualquer que seja, tá bem? Então, bora recapitular. Forma de governo. Forma de governo. Fogo na República. No Brasil, República. Forma de Estado. Qual bizu? Fé no Estado. Forma de Estado? Fé. Federativa. Sistema de governo. Qual bizu? Sigo o presidente. Sistema de governo? Presidencialismo. E o regime de governo? Rego democrático. Lá ele. Regime de governo é o regime democrático. Isso que eu acabei de falar contigo são as características daqui, ó, do nosso Brasil, da nossa República Federativa do Brasil. Olha só como uma palavra só consegue trazer um conjunto bacana de significados para nós. Nós estamos num regime democrático, a nossa forma de governo é a republicana, a nossa forma de se organizar enquanto Estado é federativa e nós estamos no Brasil, que obedece o Estado de direito? Não, o Estado democrático de direito. Por que o Estado democrático de direito? Porque o nosso regime político é o regime democrático. Tá bem? Eu espero que você tenha anotado tudo bonitinho. Se você não entendeu, volta o vídeo e ouve de novo. Não entendeu? Volta de novo, e volta assim, ó, volta o vídeo olhando o que você escreveu e repetindo direitinho, porque eu tenho certeza que isso, se cair na sua prova, você vai tirar de letra, né? Então aqui, quando eu falo de república, coisa do povo, federativa, eu falo que, diferente do Estado unitário, eu tenho um Estado onde dentro dele eu tenho uma subdivisão de outros chamados entes federados. Imagina aí que a gente tem aquele bonequinho, né? Aquela boneca russa. É um boneco que você abre e dentro tem outro. Você tira, você abre, dentro tem outro. Abre, dentro tem outro. Claro que não é uma boneca russa o Brasil, mas pedagogicamente dá para se entender que eu tenho a República Federativa, que é esse pretinho aqui. Quando você abre, tira de dentro a União, que é esse verdinho, tá? A União defende interesses nacionais. Olha só a setinha. União defende interesses nacionais. Quando o tema abordado no Brasil é interesse nacional, por exemplo, crimes de corrupção envolvendo lá os políticos e tal, você vai ter a Polícia Federal, que é um órgão de quem? Da União. Quem é a União? É um ente federado que está dentro ali da República, tá bem? Aí você abre e você tem dentro lá os estados. Quantos estados? 20
27 estados, não é isso? 26 mais um. Nós temos o Distrito Federal e os outros estados. Inclusive um deles, a Bahia, né? Aqui onde estamos gravando esse vídeo. E a Bahia é um outro ente federado. Olha só que qual é o estado? É amarelinho, olha o nome estado, tá vendo? Eu tenho a União, eu tenho o estado. Qual a diferença de um para outro, Danilo? O estado defende interesses regionais. Aqui na região do Nordeste, mais precisamente ali na lateral do país, eu tenho um problema para resolver. A segurança pública daqui. É a Polícia Federal que vai atuar? Qual o interesse? É regional. É a Polícia Militar. E o que é a Polícia Militar? É um órgão do Brasil. Mas esse órgão está conectado em que ente federado? Na Bahia, que é um estado. Compreende? Então a Polícia Militar está aqui dentro, a Polícia Federal está aqui dentro e esses entes federados possuem autonomia. Eles são autônomos. Por exemplo, o governador, ele tem autonomia para governar e defender os interesses regionais. O presidente tem autonomia para governar e a defesa será dos interesses nacionais. E aí dentro da Bahia, por exemplo, nós temos mais de 400 municípios aqui. E o que é um município? É esse azulzinho aqui, ó. O município é outro chamado ente. Já percebeu que eu falei a palavra ente federado várias vezes? Pois é, você vai ver ela nas questões direto. Ente federado, ente federado. Às vezes você vai ver outros nomes. Pessoas federadas, centros de poder. Você vai ver esses nomes aqui. Então, o município, por exemplo, é um, repete comigo, ente federado. O município vai defender interesses o quê? Locais. A defesa dos interesses do município são interesses locais. Por exemplo, Guarda Municipal, aqui da cidade de Feira de Santana, defende o patrimônio do município de Feira de Santana. As leis que são criadas na Câmara dos Vereadores são leis para atender local, o local de Feira de Santana. Já pensou os crimes de corrupção serem julgados pela Polícia Militar contra os parlamentares? Não. Por quê? Porque o interesse aqui é nacional. Compreende? E, por fim, eu tenho o Distrito Federal. E o Distrito Federal, o Berman vai trazer para vocês várias características sobre eles. E lá no Distrito Federal, eu vou ter a defesa de interesses regionais e locais. Para fins de prova, vai aparecer lá para você, ó, defesa de interesses nacionais, quem é? União. Regionais, quem é? Estado. Local, quem é? Município. Regional e local, quem é? Distrito Federal. União, Estado, Município e o Distrito Federal. Tá? Esse aqui, qual é o nome dele? República, coisa do povo. Federativa. Por que federativa? Porque eu tenho umas pessoas federadas aqui que compõem a coisa, tá? E do Brasil. Danilo, tá. Peraí. Mas me explica aí. O que é que a União tem de diferente da República? A República Federativa do Brasil é autônoma? A República Federativa do Brasil, ela tem sim a sua autonomia, porém, a República, ela é, ó, soberana. República Federativa do Brasil é soberana. As provas costumam trazer aquela pegadinha que derruba o concurseiro falando o seguinte: é correto dizer que a União é soberana? Não. A União é autônoma, porque soberana é a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, que são chamados de entes federados, são chamados de pessoas federadas, ou centros de poder, ou poder central, ou entes políticos. Esses nomes aqui, gente, ó, são nomes dados a esses robozinhos aqui que eu coloquei, tá vendo? Dentro dele, eu tenho aí a sua organização, eu tenho o gestor e a hierarquia, a subordinação. Tudo eu vou explicar isso devagarzinho. A princípio, eu quero que vocês memorizem, né? Como é que eu memorizarei? Primeiro entendendo o conteúdo, depois repetindo um bocado, anotando quais são os nomes e fazendo muita questão. Quais são os nomes que eu vou encontrar nas questões para falar dos entes federados? Eu vou chamar eles de entes federados, de que mais? Pessoas federadas, que mais? Centros de poder, poder central, entes políticos. Todos estes possuem personalidade. Nós falamos ontem sobre personalidade, não falamos? Nosso último encontro. Quando eu falo de personalidade, por exemplo, eu sou uma pessoa física, certo? O quadrívio é uma pessoa
jurídica. Então, se eu sou uma pessoa física, o quadrívio é uma pessoa jurídica, ele tem capacidade processual, capacidade negocial, patrimônio próprio, responsabilidade própria, e tudo isso traz para ele a ideia de personalidade jurídica própria. Ele é uma pessoa, ele tem um CNPJ, ele responde, processa e é processado. Tá lembrado? Não tá? Volta no vídeo anterior, assiste de novo, revisa bonitinho, porque nós falamos disso ontem. Vamos construir juntos aqui a nossa aprovação. Se você seguir passo a passo o que está sendo passado aqui, eu tenho certeza que você vai ser aprovado no seu concurso. Nosso conteúdo está muito completo. E se você pegar o nosso conteúdo com a apostila de questões, você vai ter tudo isso aqui demonstrado na prática, nas questões, e eu garanto que quando você começar a fazer as questões, você vai dizer, oxente, tá muito fácil isso aqui. Tá fácil não, cara. Você que está preparado. Vamos continuar a nossa preparação. Então eu falei do princípio federativo. Esse princípio federativo diz que o poder, olha novamente o anelzinho, o poder do Estado, ele é dividido em pessoas. Essas pessoas, elas são pessoas jurídicas políticas. Olha a palavrinha-chave, política. Quando eu falo em pessoa política, é uma pessoa que consegue criar leis, dar diretrizes para uma sociedade, inovar no ordenamento jurídico, criar direito novo. Por exemplo, vamos falar no âmbito do município. O prefeito da sua cidade, ele cria leis para a sua cidade. Ele cria leis? Como assim? Ele inicia, né, parte do processo legislativo, a Câmara dos Vereadores. Eu vou refazer. O prefeito não cria leis, né? Quem cria leis é a Câmara do Vereador. Ele participa do processo legislativo, dependendo lá, a gente fala sobre processo legislativo lá inconstitucional. A Câmara dos Vereadores, que é um órgão do ente federado, cria uma lei, Lei Municipal 001. A Lei Municipal 001 vai obrigar as pessoas a estacionarem, aquela faixa azul, né? Que é aquele estacionamento, quando você estaciona, você tem que pagar um valor. As ruas agora são um estacionamento gigante do ente federado, por exemplo. Tem lá na cidade de Serrinha, tem. Né? Eu sempre que vou para lá, eu estaciono, quando eu volto tem um papelzinho lá, eu vou e pago aquele papel, é um estacionamento, porque alguns lugares no centro são cobrados e o ente federado recebe aquele valor. Olha só, exercendo a sua capacidade aí, sua personalidade jurídica, né? Então, esse município criou leis através do seu poder legislativo, a sua Câmara dos Vereadores, e é por esse motivo que ele é uma pessoa jurídica política, tá bem? Então, quando eu chamo os nomes que as questões encontram, que você encontra nas questões, ó, entes federados ou pessoas federadas, vinha do princípio federativo, ou centros de poder, ou poder central, ou entes, olha o nome, políticos, é porque essas pessoas jurídico-políticas, políticas como União, Estado, Município e DF, conseguem inovar, não é isso? E assim, a União, a pergunta que eu falei, a União e a República, qual é a principal diferença? Primeiro que a República tem soberania e a União não tem, mas a principal diferença entre a República e a União é o fato de que a República é pessoa jurídica de direito público externo. A República representa o Brasil fora. Quando o nosso presidente viaja para fora do país e lá ele representa o Brasil, ali nós temos a figura da República Federativa do Brasil, tá? Porque personalidade de do público, o quê? Externo. Para fins internos, quando o presidente está aqui administrando, tomando decisões, nós temos aqui a figura da União, que é uma pessoa jurídica de direito público, o quê? Interno. Preste atenção nesses dois nomezinhos, porque volta e meia cai em prova. É correto dizer que a República é uma pessoa jurídica de direito público interno? Não, porque ela é pessoa jurídica de direito público externo. Eu sei que para você que começou agora, esses nomes, eles parecem ser nomes complicados, mas eu posso te garantir, se tu continuar comigo aqui, ó, repetindo, anotando e acompanhando, você vai conseguir perceber isso nas questões com muita facilidade. Vamos repetir rapidinho? Princípio federativo. O que é que esse princípio faz? Pega o poder e divide nas chamadas pessoas
jurídicas políticas. Quem são as pessoas jurídicas políticas? União, Estado, DF e município. Essas pessoas, lembra da bonequinha russa? Pois é. Essas pessoas defendem interesses, defendem seus interesses. No caso da União Nacional, dos estados regionais, do município local, do DF regional e local. Essas pessoas, nas provas, são chamadas de entes federados, pessoas federadas, centros de poder, poder central, ente político. Danilo, é muita informação, eu estou desesperado, relaxe. Você vai repetir tanto, fazer tantas questões que você vai perceber que isso vai sair de boa. Fique tranquilo. Então, a República, aprendemos que ela é uma pessoa jurídica de direito público externo e a União, uma pessoa jurídica de direito público interno. Daí a gente entendeu que se estes aqui são centros de poder, logo, se eu crio algum deles, eu estou me valendo da chamada descentralização política. Para tudo, e presta atenção nessa palavra. A gente vai copiar, não dá pausa no vídeo. A gente vai copiar. Quando eu falar, vamos copiar, pausa e você copia o que a gente falou. Mas preste atenção, repete comigo, descentralização política. Sua vez? Bora? Descentralização política. Esse nome que está aqui, ele tem o CNT de vermelho de propósito. Quando você for copiar, coloque o CNT de vermelho e eu vou te explicar por que daqui a pouco. Vou explicar logo agora, né? O C quer dizer criar. O ENT, ente ou entidade. Quando, por exemplo, Feira de Santana, imagine que surgiu aí a ideia e a necessidade de criar um novo município. Feira cresceu muito, bora subdividir, vamos botar Feira de Santana e Feira de Santa Ana. Não, ficou muito igual. Feira de Santana e Feira de João. Pronto. A criação de um novo município decorre de um processo. Qual o nome desse processo? Descentralização. Por quê? Porque foi criado outro cara desse e o nome dele é Centro de Poder. Criei um novo centro de poder, logo eu descentralizei. Só que esse meu centro de poder é uma pessoa política, é um ente político. Então, essa descentralização é uma descentralização política. Quando eu criar não posso criar união, né? Quando eu criar um estado, um município, eu tenho aqui um processo de descentralização política. A prova pode te cobrar isso. Criei um ente federado, criei uma pessoa política nova, descentralização política. Estes caras, que são chamados entes federativos, possuem autonomia. Este cara, que é chamado República Federativa do Brasil, possui soberania. Tanto este quanto estes possuem personalidade jurídica de direito público. Este aqui externo e este aqui interno. O princípio federativo, que vem do processo de descentralização política, porque a república é federativa, faz com que nós criemos as pessoas jurídicas políticas, que são chamadas de entes federados, ou de pessoas federadas, ou de centro de poder, ou de poder central, ou de ente político, e que vão defender os seus interesses que estão aqui. Você entendeu? Essa galerinha que eu construí aqui, é chamada administração pública direta. Vamos aprender daqui a pouco o que é a administração pública indireta, mas por enquanto, o que é a administração pública direta? Isso aqui com certeza vai cair muito o nome direta. Toda hora é direta, direta, direta. O que é a direta? União, Estado, município e o DF. Tá, muita informação, né? Eu vou circular aqui o que você vai precisar escrever. Assim que eu circular, você vai pausar e copiar, tá bom? A gente já falou sobre isso. Não copie esse de baixo, não. Vamos devagarzinho. Falamos isso aqui, falamos isso aqui, falamos isso. A gente falou isso, falando de soberania. Passamos aqui por baixo e construímos aqui. Pronto. Pausa aí rapidinho e copia. Isso aí. Copiou. Nós copiamos esse pedaço, já entendemos ele. Falamos da administração pública direta. Falamos da União, Estado, Município, DF. Falamos que eles têm personalidade jurídica, etc, etc, etc. Tá bem? E aí,
não é só esse princípio que eu trouxe para a gente, né? Eu trouxe mais um princípio lá embaixo, que é o princípio da, olha aí no seu material, especialidade. Eu trouxe ele aqui porque esse princípio é um princípio recorrente em provas e concursos. Esse princípio. É porque essa aula, quando eu vou trabalhar com ela, eu fico super animado, porque quando eu falo lá no edital, por exemplo, saiu agora a Polícia Penal, né? Aí lá na Polícia Penal você tem o capítulo 1. Falar sobre a administração, a sua organização, os seus princípios, o que é Estado. Quando ele fala isso e você vai resolver questão, você encontra pontos recorrentes muito grandes e nós estamos estudando de forma inteligente e nós sabemos que quando eu trago o princípio da especialidade, eu estou trazendo para tu aqui na tua prova um resuminho que vai te dar muita questão. Presta atenção nesse resuminho. Lembra esse cara aqui? República Federativa do Brasil. Se ele fosse verdinho, ele seria o quê? União. Se ele fosse azul, município. Se ele fosse o cinzazinho, o Distrito Federal. E se ele fosse o amarelo, os estados. Tá? Este cara, ele não consegue sozinho resolver todos os problemas. Por exemplo, aqui na Bahia, nós temos o governador, abaixo todos os seus secretários. E eu tenho o secretário de Educação. O secretário de Educação é um agente público. Lembra que a gente estudou ontem? Uma pessoa que se conecta na máquina? Pois bem, ele é um agente político. Ele se conecta na máquina e começa a administrar. Ele vai cuidar da pasta dele. Qual a pasta dele? Educação. E aí ele cuida do Colégio Estadual General Osório, que é o colégio que eu estudei aqui em Feira de Santana. E esse colégio é um colégio público, é um órgão da Bahia. Então, quando eu entrei, quando minha mãe chegou lá e me matriculou, ela entregou a minha tutela, a minha guarda ao Estado, na figura do Colégio Estadual General Osório. Com isso, foi dado a mim a oportunidade de educar, né, de ser educado. O Estado trouxe lá português, matemática, geografia, história. Lá no meu tempo tinha questão de religião, tiveram algumas aulas de religião, tinha em alguns momentos, lá no começo, a ideia de entrar em forma e cantar o hino, tá? Então, existia uma forma de educar, onde o Estado me educava. Então, era o próprio Estado. Tá, então é o suficiente? Não. Porque em um município como Feira de Santana, não tem só colégios estaduais, tem colégios municipais. E o colégio municipal é um órgão de quem? De outro ente federado, do município. Existe comunicação entre colégio municipal e colégio estadual? Não. Porque um é de um ente federado, outro é de outro ente federado. O professor de um recebe do estado, o outro recebe do município. Danilo, se eu fizer o colégio, eu acabei de sanar toda a necessidade da Bahia em educação? Não. Porque quando eu saí do colégio, eu precisei continuar estudando. Eu precisei entrar numa universidade. Uma universidade, então, Danilo, é um órgão da Bahia. Não. Uma universidade é outra pessoa. Calma. Essa pessoa, ela não pode criar leis. Uma universidade não cria direito novo. Porque ela não é uma pessoa política. Ela é uma pessoa administrativa. A gente falou aqui em cima com você, ó, sobre a pessoa jurídica política. Quando a sua prova falar pessoas jurídicas políticas, elas vão estar falando do União, do Estado, do DF e do município. Quando eu falar dessas que eu vou te apresentar agora, que são as pessoas jurídico-administrativas, né? Eu estou falando de pessoas que foram criadas pelo Estado para ajudar o Estado, dependendo da sua finalidade. Bora ver aqui no nosso material. Ó, esse que é o Estado, ó, cuidado com isso, olha a palavrinha importante, ó, por meio de lei específica, anota isso daqui a pouco, por meio de lei específica, e essa lei só pode tratar do tema, o Estado, por meio dessa lei, cria uma outra pessoa, não é um órgão do corpo dela. Lembra que eu desenhei na aula anterior um pedaço de uma máquina, que era o robô, o robôzão, aí tem um pedacinho da máquina que é um órgão? Aqui não é um pedaço da máquina, é outra máquina. Essa outra máquina possui autonomia. É correto dizer que as pessoas administrativas possuem soberania? Não. Soberana é a República Federativa do Brasil e só. Elas possuem autonomia para
limitada, é claro, não existe controle, vamos falar sobre isso lá na frente, mas ela possui aquela parcela de autonomia para cuidar daquilo pela qual ela foi constituída. Então, estas pessoas, e aqui está um desenho mais genérico, elas são criadas para atender o fim. O Estado criou uma lei, essa lei criou a UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana. E essa lei cria a UFES, assim que a lei aparece, a UFES juridicamente já existe. A UFES tem capacidade processual, capacidade negocial, patrimônio próprio, responsabilidade própria. A UFES é uma pessoa. Mas ela é uma pessoa política? Não, ela é uma pessoa administrativa, tá bem? Então, essas pessoas administrativas possuem capacidade específica. Bem, olha só, por meio de lei específica e possuem capacidade específica. Você chegou lá na UFES, por exemplo, e lá você encontrou compra e venda de... Não vou dizer compra e venda, não. Eu vou falar de processos como bancários. Imagine que você é na reitoria, vai lá na seção de banco, aí você é na seção de banco, dentro da UFES, e você faz um empréstimo. Consegue fazer isso? Porque quem faz empréstimo é um banco. Banco, no caso dos bancos que são públicos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que são outros tipos, são sim, pessoas administrativas, pessoas jurídico-administrativas, porém, para fins financeiros. A UFES não tem fins financeiros. A UFES trabalha com ensino, pesquisa e extensão. Então, depois disso, não pode fazer mais nada. Você não vai ver lá concessão de benefícios. Ninguém vai se aposentar indo para a UFES. Se você for se aposentar, você vai para o INSS. E o INSS é outra dessas aqui. O INSS é outra pessoa administrativa que foi criada por lei específica. Tá bem? A UFES é outra pessoa. Olha que interessante. Nós falamos aqui sobre a União. A União, ela tem capacidade específica, ela possui capacidade genérica. Capacidade genérica. Por quê? Porque a União lida com um bocado de coisa. Não só com ensino, pesquisa e extensão, ou não só com outras causas. É com tudo de uma vez, capacidade genérica. E quando a União precisa descentralizar, criar outro centro, e não político, um centro administrativo, ela vai criar uma lei e a lei cria o INSS. O INSS é da União, tá bem? O INSS é uma pessoa que a União construiu através de lei. A UFES é uma pessoa que o Estado construiu através de lei. A SMTT, aqui em Feira de Santana, é uma pessoa que o município construiu através de lei. Então, tudo que eu estou falando aqui é que o ente federado, ou a pessoa federada, ou a pessoa política, por meio de lei específica, criou uma entidade administrativa. E essa entidade administrativa, ela possui capacidade específica. E como eu tenho outro centro de poderes aparecendo, claro, com poderes limitados, né? Esse processo também é chamado de descentralização. Só que diferente da outra descentralização, onde eu criei uma pessoa política, nessa descentralização aqui, eu criei uma pessoa administrativa. Portanto, se eu criar uma entidade administrativa, eu estou me valendo do processo de descentralização administrativa. E esta pessoa vai possuir capacidade específica, porque ela só pode tratar do tema. Afinal, na lei específica que criou ela, a lei só pode falar do tema. Dentro daquela lei, só fala do tema que ela foi construída. Este processo é chamado descentralização administrativa. Observa e cuidado. Descentralização política é igual descentralização administrativa? Não, porque a política nasce um ente político. A administrativa nasce uma entidade administrativa. No político, o ente político tem capacidade genérica. No administrativo, o ente administrativo tem capacidade específica. Um é criado por meio de lei específica, tá bem? Que é esse que a gente está falando. E quando se cria por meio de lei específica, este processo é chamado de descentralização administrativa por serviço. Ou descentralização administrativa por outorga. Ou descentralização administrativa funcional ou técnica. Eita, Danilo, esses 4 nomes podem cair para mim como sinônimos? Podem. Eu gosto de acompanhar o que Kigran fala, né? Que é, sinônimos eles não existem, né?
Cada palavra foi feita para ser encaixada no seu contexto. Até porque hoje você comeu um cachorro quente, não um cão quente, né? Então, cão e cachorro são sinônimos? São sinônimos, mas são encaixados com o momento. Porém, o sentido é o mesmo para eles, tá bem? Quando eu trago aqui essas palavras, elas falam da mesma coisa. Falam do processo aqui, ó, de criação de uma pessoa administrativa. Quando a questão estiver lá, a criação de uma universidade demonstra o processo de descentralização administrativa por serviço. Verdade. A criação da SMT-T pelo município de Feira de Santana demonstra o processo de descentralização administrativa por outorga. Não é só por outorga não, questão. É por outorga, é por serviço, é funcional ou técnica. Qualquer uma dessas que você colocar, você não me derruba mais. E quando se cria essa pessoa administrativa, você passa para ela, por prazo indeterminado, a titularidade e a execução do serviço. O serviço de ensino, pesquisa e extensão foi passado da Bahia para a UFES. A titularidade dele é da UFES essa função e a execução disso. Tá bem? Então, além de ser da UFES, ensino, pesquisa e extensão na região aqui de Feira de Santana, ele executa esse processo de ensino, pesquisa e extensão porque ele foi criado por meio de lei, num processo de descentralização administrativa por serviço e o prazo de passagem é indeterminado. Ninguém cria uma autarquia para depois de um tempo X eliminar a autarquia. Não. Criou ela existe, ganha titularidade e começa a exercer o seu trabalho. Bora dar uma pausazinha para você copiar, respirar um pouquinho. Se estiver cansado, vai, bebe uma água rápido, volta. Eu sei que é muito conteúdo, mas vamos copiando e devagarzinho construindo, tá? Então, vou anotar aqui que você vai precisar escrever. Nós vimos isso aqui, copiamos isso aqui, até aqui assim. Tchan, tchan, tchan. Pronto. Pausa aí e copia. Beleza? Você copiou o conteúdo da descentralização administrativa por serviço. É quando se passa o serviço da administração pública direta para outra administração que eu vou falar, que é chamada de administração pública indireta. A administração pública indireta, que está aqui representada por esses 4 robozinhos, é a criação de 4 pessoas administrativas. O nome delas: autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Vamos entender cada uma delas e trazer exemplos para nós. Vamos lá. Imagine que você vai empreender agora. Você vai vender bolo. Chega em casa, compra uma forma de bolo e você começa a botar o seu bolo ali e faz um bolo, chega na porta de casa, bota uma vendinha. O povo começa a ver que seu bolo é muito bom. Parabéns, você faz um bolo muito bom. Eu quero investir nisso mais. Você chega, pega um dinheiro, começa a comprar mais, né? A demanda vai aumentando. E aí você começa a gerar grana, né? E aí você percebe que para você gerir melhor a sua empresa, você precisa sair do informalismo e vir para o formalismo. Você precisa abrir um CNPJ. Sair da pessoa que está fazendo para uma pessoa jurídica fazendo. Daí você precisa se enquadrar numa forma jurídica. Vai ter lá o MEI, microempreendedor individual, microempresário individual. Aí você rapidinho fazer, os impostos que pagam são muito pequenos e você vai virar um MEI. Um MEI tem um faturamento. Se você começar a ganhar acima de 80 mil por ano, se eu não me engano é isso, 84, se eu não me engano. Então você sai dessa forma, não vai ser mais MEI. Você vai ser agora ME. Porque para ser um empresário que vai faturar mais do que 80 mil, 84 mil, se eu não me engano, você não pode ficar naquela forma anterior. Tem que ir para outra forma. Aí você começa a faturar e abre uma empresa, compra uma loja e compra outras lojas. E daqui a pouco você está faturando 1 milhão. Tem como uma pessoa ser MEI, microempreendedor individual, faturando 1 milhão? Não tem. Porque as condições do trabalho dele, da forma do trabalho dele, não permitem que ele se enquadre naquele tipo. Da mesma forma, eu tenho um enquadramento aqui. Por exemplo, bora criar uma entidade administrativa. Bora criar uma entidade que vai exercer uma atividade típica da administração. Exemplo de atividade típica da administração. Cuidar do ensino, pesquisa e extensão que falamos agora. É um exemplo.
Eu vou construir uma empresa pública para falar disso? Não, porque a natureza do trabalho, por ser típico da administração, você vai ser atrelado, só vai poder construir essa entidade se ela for na forma de uma autarquia, porque são autarquias que exercem atividades típicas da administração. Tá, mas eu quero fazer um banco, por exemplo, lá em Sergipe, uma aluna que estava lá em Sergipe, eu lembro que estava no curso de formação e pediu para que eu pudesse dar um apoio a ela lá, e aí eu fiz uma procuração e fui no banco de lá. Chegando no banco, eu falei, que banco é esse? Esse banco é um banco público. Qual é o nome dele? Banese, Banco de Sergipe. Ou seja, o estado de Sergipe, esse robozinho que tem aqui, ó, tinha um estado, criou o seu próprio banco. Se o interesse é financeiro, ele pode criar uma autarquia? Não, porque a autarquia só vai exercer atividades típicas da administração. Então, ele vai ter que fazer o quê? Ou uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. Danilo, me dá outro exemplo. A União pode construir um banco? Pode. E ela tem. Qual o banco? O primeiro banco, né, que está lá, que é o Banco do Brasil, o BB. Aquele banco amarelinho, ele é da União e ele está na modalidade, Sociedade de Economia Mista. Aí a Caixa Econômica, eu fui comprar minha casa lá e eu fui na Caixa pegar um empréstimo. A União tem um banco também, interesse financeiro e alguns outros pontos sociais aí. Eu tenho o que aqui? Empresa pública. Essas são as formas. Você vê no desenho que tá verdinho, tá vendo? E que tem um símbolo de dinheiro no peito. Tudo aqui é pensado de propósito para que pedagogicamente você consiga entender o que eu estou falando aqui. Estas duas são chamadas estatais. Estatal e estatal. As estatais são empresa pública e sociedade de economia mista. Repete comigo. Empresa pública e sociedade... Qual é o nome delas? Estatais, é isso aí. Estatais. Então, quer dizer que se eu quiser criar uma universidade, é aqui. Se eu quiser criar uma entidade que vai fiscalizar o trânsito, como a SMTT, é aqui. Se eu quiser criar, por exemplo, uma entidade que vai cuidar de concessão de benefícios, INSS, é aqui. Danilo, como é que eu vou saber a entidade, o que é que ela é? Por exemplo, a Serpro. Serpro é uma empresa pública. Banco do Brasil, sociedade economia mista. Correios, empresa pública. Banese, Banco de Sergipe, sociedade economia mista. FUNAI, é atividade lucrativa? Não. Então não é um estatal. Tchau. Exerce atividade de tipo de administração? Exerce. Então, a autarquia, no caso da FUNAI, é uma fundação pública de direito público. E eu vou te explicar lá na outra aula, agora não, que essa daqui é problemática, tá? Ela é problemática. Porque, a princípio, a fundação pública, que tem personalidade de direito privado, ela exerce atividade de natureza social, de ordem social. Atividades de ordem social, natureza social, vão ser atribuídas à fundação pública. Fiquem tranquilos, porque assim que a gente copiar, eu vou explicar sobre cada uma das duas, tanto da autarquia quanto da fundação pública. Eu quero que você entenda que estas pessoas que ajudam o Estado, que são criados ali com base no princípio da especialidade, por meio de lei específica, que decorrem do processo de descentralização administrativa por serviço, ou por outorga, ou funcional, ou técnica, estas pessoas compõem a administração pública indireta. Nós temos aqui a administração pública direta e nós temos aqui a administração pública indireta. Se você entendeu isso aqui, você já começou bem, começou com o pé direito o seu estudo de direito administrativo. Porque isso aqui, entes federados e entidades administrativas vão estar a vida toda com vocês. Então, se não entendeu, pausa e volta para o início. Quando eu falar de administração pública direta, vamos lá. Feira de Santana faz parte da direta ou da indireta? Correios, da direta ou da indireta? Feira de Santana é um ente político, logo da administração pública direta, é um município. Correios é uma empresa pública e é
faz parte da administração pública indireta. Se eu criar um município novo, qual o nome do processo de criação? Descentralização política. Essa descentralização cria um novo centro de poder. Por que política? Porque o centro de poder pode criar leis. E se eu criar uma entidade administrativa, qual o nome do processo? Descentralização administrativa. Esse novo ente pode criar lei? Não. Ele vai receber, por meio de lei específica, determinado serviço público. Ele possui capacidade específica e, por prazo indeterminado, ele recebe a titularidade e a execução de um serviço público. Tranquilo? Então, bora anotar esse pontinho que a gente fez. Eu sei que é pouca coisa, mas é rapidinho. Dá uma pausa para copiar isso e isso que foi o que a gente falou agora. Confere? Pausa rapidinho. Pronto, você copiou e nós já entendemos aqui o que são as entidades administrativas, o que são as entidades políticas e vamos mostrar a você que não existe só uma descentralização administrativa. Existem 3 e as 3 são cobradas na sua prova. Vamos imaginar que eu tenho a BR-324, certo? A BR está lá, separando Feira Salvador. É uma BR extremamente importante, porque aqui no Nordeste, Feira de Santana é o maior entrocamento rodoviário da nossa região. As pessoas que chegam de avião no aeroporto de Salvador, querem vir para serem distribuídas aí no Brasil, para onde seja, vão passar obrigatoriamente pela Presidente Dutra, anel de contorno e vão distribuir no Brasil. Então, todo dia tem um vai e vem aqui em Feira de Santana. Acho que esse nome, Feira de Santana, né, ela foi criada justamente por conta desse vai e vem de pessoas. Essa rodovia ela é extremamente importante. Só que ela é uma BR. Por ser uma BR, ela é de responsabilidade de quem? Da União, dos estados? Da União, né? Ela é uma rodovia federal. Então, de responsabilidade da União, a União tem que conservar o seu recapeamento, né? Fazer recapeamento, conservar a sua estrutura e observar isso. Ela consegue fazer com todas as rodovias? Só aqui são 324, tem mais um bocado. Mas tem um ministério para isso, eu sei. E como é que eu faço para coordenar? Estou tendo problemas com a BR-324, já sei. Em vez de eu criar uma pessoa administrativa para cuidar dessa rodovia, eu vou chamar um particular. Olha só esse símbolozinho aqui, tá vendo? Eu tenho aqui no meio o Estado, eu tenho aqui uma pessoa, outra pessoa e a engrenagem. A máquina pública vai funcionar com o suporte de pessoas que colaboram para que a coisa seja realizada. Então, quando eu pego a minha atribuição e passo para essas pessoas, ocorreu aqui uma passagem para fora, uma descentralização. Tirei de mim, que sou um centro de poder, para outra pessoa, né? Outro centro de poder, para executar e não para ter a titularidade. Só quem pode ter a titularidade são os entes, as entidades administrativas. A pessoa, como por exemplo aqui na Bahia, é a Via Bahia, que é uma concessionária de serviço público, é uma pessoa privada que ganhou por meio de contrato administrativo, foi aberta uma licitação, que é um tema que nós abordaremos aqui também, certo? Foi aberto a concessão, a pessoa ganhou a concessão do serviço público e depois que ela ganhou essa concessão do serviço público, o que acontece? Ela recebeu a execução, é ela quem cuida da rodovia 324. Aconteceu um acidente. Quem é que vai? Via Bahia. Aconteceu, sei lá, a necessidade de quebrou o carro de alguém. Vai lá com um guinchozinho e se está dentro da rodovia, você vai ser tutelado, abraçado por essa pessoa privada, né? Esta empresa. Ela vai te abraçar lá. E qual o nome desse processo de passagem, descentralização administrativa por colaboração? Nela, eu passo para o particular. Nesse caso que eu trouxe, é chamado de concessionário. Na sua cidade, observe as empresas de ônibus que cuidam aí do transporte municipal, intermunicipal, né? Ou internos ao município aí.
entre municípios ou dentro do seu município. E este transporte, normalmente aqui em Feira de Santana, tem uma empresa chamada São João e outra chamada Rosa. Empresa Rosa, São João, todas elas são concessionárias. Elas são particulares que colaboram. Quando Feira de Santana pega passa o serviço de transporte interurbano ali, certo? Para um particular, ela passa por meio de descentralização administrativa por colaboração. Danilo, é por meio de lei? A lei cria essa pessoa? Não, essa pessoa já existe. É por meio de contrato. A empresa Rosa, São João, empresa Maria, José, empresa tal, vão competir. Vai ser aberto um processo chamado licitação. Aí tem as modalidades, pregão, consórcio, concurso, diálogo competitivo, né? E essas modalidades vão estar previstas na lei 14.133, atual agora de 2021, se eu não me engano. Então, essa lei fala as regras que você vai passar para receber, caso você queira, né, a execução do serviço. Você é um particular que vai se receber a concessão. Não só a concessão, existem pessoas que recebem a permissão ou a autorização. Por exemplo, você se habilitando, vai ganhar a sua licença, mas antes da licença fica 1 ano como permissão, né? Eu permito você particular dirigir, depois te dou tua licença. Existe a permissão, né? Esse é um exemplo, mas na verdade eu vou falar lá em serviço público sobre concessão, permissão e autorização. Autorizatários, permissionários ou concessionários são particulares que colaboram com a administração e o processo é descentralização administrativa por colaboração. Tá bem? Só que não tem só essas, não. Nós temos aqui uma modalidade que vimos na Lei 13.303, que é a lei que regula as estatais, que é a empresa sob controle acionário do Estado. E eu vou falar sobre ela quando falarmos de sociedade de economia mista, porque ela aparece muito. Se eu tenho aqui a sociedade de economia mista, que você vai perceber que o nome é sociedade de economia mista porque ela tem como ter capital externo, as pessoas podem participar. Então, ela é uma empresa sob controle acionário do Estado. Mas diferente desta que eu falei, esta possui lei específica que a torna, né, que cria ela como sociedade de economia mista. Tá bem? Aqui não, aqui é uma empresa onde o Estado participa lá do seu capital. Vamos copiar isso aqui rapidinho? Antes de copiar, olha só. Esses particulares recebem por meio de contrato, como eu falei agora, licitação, ou ato. E o prazo, diferente desse aqui, ó, é determinado. Concessão da Via Bahia de 2000 e tal até 2000 e tal. O ano 2027 acaba a sua concessão. Então, o prazo é determinado. E a Via Bahia não recebe a titularidade. A UFES tem a titularidade de ensino, pesquisa e extensão. A Via Bahia não tem a titularidade da 324. Ela é da União. Recebe apenas a execução. E ela vai executar aqui, porque se não tivesse nenhum tipo de benefício para a empresa, que empresa queria? Nenhuma. Então, ela vai cobrar a você, o usuário do serviço público, uma taxa. É passar por ali e pagar 5, 10, 15 reais, o preço que for colocado lá no início, né, do processo. Lá, quando fala do contrato, vão ter as regras do contrato e vai ter lá o que foi estabelecido, que pode ter, né, os preços módicos lá podem ter a sua variação. Então, nós temos o particular, que recebe por meio de contrato por prazo determinado a execução de um serviço. O nome desse particular é concessionário, permissionário ou autorizatário, ou a empresa sob controle acionário do Estado, que é uma novidade aí que poucas pessoas trazem na sua aula e que eu trago para você. Então, bora respirar um pouquinho, dar uma pausa e copiar o que eu acabei de falar. A gente falou sobre isso, particulares, por meio de contrato, colaboração. Pausa rapidinho, copia. Pronto, você copiou. Olha só como está ficando bonito o seu caderno. Estamos aos pouquinhos, né, transformando. Já falamos do princípio da especialidade, que fala que por meio de lei específica poderá ser criada entidade administrativa. Essa entidade possui capacidade específica, os nomes delas estão aqui: autarquia, fundação, empresa pública e por aí vai. Essa passagem é chamada de descentralização administrativa por serviço ou descentralização administrativa
por outorga ou descentralização administrativa funcional ou técnica. Quando se passa para esta pessoa, ela recebe por prazo indeterminado. Recebe a titularidade e a execução. Tá? O Banco do Brasil vai ter a titularidade e execução daquele serviço que foi atribuído para ele. Mas não tem só essa descentralização. Tem a descentralização por colaboração, que é quando passa para os particulares. São chamados de concessionários, permissionários ou autorizatários ou empresas sob controle acionário do Estado. E eu passo para esta empresa não por meio de lei, mas por meio de contrato ou ato que vai ser regido pela lei de licitações. E eu passo para ela por prazo determinado, não é para sempre não, ó, é determinado. E vão receber apenas a execução e não a titularidade, porque a titularidade e execução é das entidades administrativas. E eu venho cá para cima para explicar melhor a vocês sobre as 4 entidades administrativas. O nome delas, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública. Grava comigo a seguinte informação. Autarquia, a lei cria. As demais, a lei autoriza. Repete aí. A lei cria. E os demais, a lei... De novo, autarquia, a lei cria. E os demais, a lei autoriza. Pega a sua folha, vira ela. No fundo vai ter uma página em branco, né? Pronto, você vai pausar esse vídeo e vai escrever o que eu estou falando. Pausa rapidinho aí, vai. Pronto. O que você escreveu? Autarquia, a lei cria. E os demais, a lei autoriza. Como assim? Feira de Santana criou uma lei. Essa lei cria a SMTT, que é uma autarquia. A lei inicia a criação da autarquia. A Bahia decide fazer um banco, né? Que tinha o Baneb. A Bahia decide fazer um banco. A Bahia cria uma lei e essa lei cria uma empresa pública. Calma, essa lei não cria. Essa lei autoriza a criação. A lei fala assim, eu autorizo que a Bahia crie um banco. Aí a Bahia, ó, esse ente político aqui, ó, esse estado, vai lá no cartório e faz o registro. Coloca lá, ó, documento de formação, de criação do Baneb, Banco Nacional, Banco da Bahia, Banco Regional da Bahia, e com sede em foro tal. E isso é a criação. O que a lei fez não foi criar, foi autorizar. Quando eu quero criar a fundação do concurseiro, vamos criar uma fundação pública de direito privado do concurseiro. Esta fundação não é criada por lei, ela é autorizada por lei. Então você já anotou que a autarquia, a lei cria, e os demais, a lei autoriza. Quem são os demais? Fundação pública, empresa pública, sociedade mista. Agora escreve embaixo. Autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. E os demais, pessoa jurídica de direito privado. Copia que eu vou te explicar. Vai. Pronto, copiou. A autarquia, ela é uma pessoa jurídica de direito público porque ela exerce atividades típicas da administração. A autarquia, ela vai cuidar de coisas que o Estado cuida. Você já percebeu que o Estado ele não possui finalidade lucrativa? Por mais que quando ele cobra o imposto seja alto, vai vir dinheiro, mas ele não ganha dinheiro para o bolso dele ou para o bolso da distribuição de lucro entre os seus. Não, o serviço público ele é gratuito. Por exemplo, a polícia militar não cobra você diretamente para fazer o policiamento. Os impostos que são pagos financiam a segurança pública, financiam a educação, financiam a saúde, financiam o SUS e não tem finalidade de lucro. Então, assim como essas atividades da administração não possuem finalidade lucrativa, a criação de uma autarquia, que é uma pessoa que não vai possuir finalidade lucrativa, olha só, esta não vai possuir, ela vai ter prerrogativas. Porque se você não está aqui para competir no mercado como todo mundo, igual assim, cria uma empresa e tal, você exerce atividade típica da administração, então você vai ter uma personalidade jurídica de direito público, que é derrogatório e exorbitante do direito comum. Lembra que a gente botou uma árvorezinha e falou que o direito público é um direito derrogatório e exorbitante de direito comum? Pois é, a autarquia tem personalidade de direito público. E você anotou, bora repetir? Autarquia, personalidade jurídica de direito
público. E os demais, personalidade de direito privado. A regra é essa. Tem exceções? Tem. Eu vou explicar as exceções, mas eu não vou explicar agora, porque senão pode te confundir. Aguarda que na próxima aula eu vou te dar algumas diferenças. Eu vou na próxima aula falar sobre as estatais, eu vou falar sobre essa daqui, por que ela é problemática, vou te falar, tá? Mas a princípio nós iremos resumir aqui, ó, neste trecho aqui, ó, tá vendo? Vamos resumir aqui o que é a autarquia e o que é a fundação. Tudo que eu anotei aqui, ó, veio das questões. E olha que eu fiz todas as questões dos últimos 5 anos e trouxe para o nosso conteúdo aquilo que mais tem caído. Você vai anotar o que está aqui, repetir comigo e vai fazer questões. Uma dica para você. Imagine que você aprendeu a andar de bicicleta agora. Comprei uma bicicleta para o meu filho, entrego para ele e o meu filho vai pedalar. Eu vou pegar o meu filho, botar na bicicleta, chegar na ladeira e empurrar ele? Não, né? Eu acho que não. Eu espero que você não faça isso. É assim? Então, assim, como é que você treina o seu filho? Primeiro você ensina. Meu filho, isso aqui chama-se pedal. Isso é roda. O pedal gira a corrente que gira a catraca, que gira a roda. Talvez ele não entenda por causa da idade, né? Mas se você explicar como é que funciona, mostrar ele como é que senta, como é que pega no guidão, como é que pedala, ele vai começar a ter a teoria do que é. É o que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Você que nunca teve contato, nós estamos ensinando as peças do que é uma bicicleta. Isso não quer dizer que amanhã eu vou empurrar você na ladeira, não. Ou seja, isso não quer dizer que amanhã você tem que pegar as questões para resolver, tentando lembrar tudo que você aprendeu. E se você errar uma questão, você é burro. Não, esquece isso. Amanhã você vai pegar essa folha toda preenchidinha. Você que pegou o nosso material completo com as questões, vai passar para a próxima página, vai ter lá mais de 200 questões só desse tema, só do que está nessa página. Olha a questão 1, lê ela. Quando você estiver lendo, vai estar assim, o ente político, aí você volta e revisa. O que é ente político mesmo? Ah, isso aqui. Volta para lá. União, o que é união mesmo? Deixa eu ver. Aí quando você vai e volta, você começa a andar junto comigo, é como se eu estivesse segurando no guidão, sabe? E falando, meu filho, pedala, pedala. Aí eu solto a mão. Aí eu solto o coxinho, daqui a pouco você cai. Errou uma questão ou outra. Não ache que errar essa questão agora vai fazer com que você seja o cara mais burro do mundo. Esquece isso. É coisa de perdedor. Você é vencedor. O vencedor fica no fronte de batalha até o último dia. Então você vai ficar ali, ó. Errei uma questão. Volta, pergunta a um colega, pergunta ao professor pessoalmente, chama no privado, procura o conteúdo. Não precisa procurar em outros materiais. Se você quiser ir, beleza. Mas você vai te perder de tempo, porque tudo que você precisa está nesse conteúdo aqui. Tá? Então você vai olhar para o material, tentar reassistir a aula, entender o conteúdo. Logo, logo você vai ver que as questões vão estar saindo muito rápido e aí você vai para o simulado. Aí sim, o que é o simulado? O simulado é aquele cross que você faz correndo, andando de bicicleta, pulando. Enfim, as piruetas, elas vêm depois. Até lá, vamos construir o nosso processo de andar, tá bem? Dito isto, vamos entender o que foi que eu resumi para você quando eu falo de autarquia. Primeiro, a autarquia é um serviço autônomo. O que é um serviço autônomo? Olha só, o ente federado, ele é autônomo também. Ele consegue, por exemplo, o governador tomou uma decisão, não precisa pedir ao presidente. O prefeito toma uma decisão, não precisa pedir ao governador. A gente viu isso muito bem no ano passado, nos anos passados, com a pandemia, né? A pandemia dividiu politicamente o Brasil. Tinham pessoas que falavam que fique em casa, que a economia a gente vê depois, e tinham pessoas que falavam, bota a máscara na cara, vai para cima, e é só um vírusinho e tal. E isso politicamente foi desastroso para a gente, porque demonstra quão desorganizado a gente é politicamente. Mas assim, não importa. O que importa é que quando o governo federal determina e o governo estadual fala outra coisa, não há entre eles uma necessidade de hierarquia. Eu não obedeço ao presidente. Eu cumpro dentro da minha região o que foi dado para mim, porque eu tenho o quê? Autonomia. Assim como os entes federados têm autonomia e não soberania, lembra disso? As entidades administrativas, elas possuem também autonomia e é por isso que a autarquia é um serviço autônomo. Eu já te falei esse segundo ponto, botei de verde porque toda hora cai em prova, ó, evidencia ele, criado por lei. E um ponto importante, criou, já passa a existir. Não precisa ir lá no cartório, registrar. Isso aí vai ser feito com o quê? Com as outras, porque a autarquia, a lei cria, as demais a lei autoriza.
tá bem? Falamos que a autarquia tem personalidade jurídica própria, capacidade negocial, processual e por aí vai. E essa capacidade é de direito público. Por quê? Porque a autarquia exerce atividades típicas da administração. No nosso conteúdo, a atividade típica da administração é esse símbolozinho aqui, né? Vou falar sobre ele lá na frente. Serviço público, fomento, intervenção e polícia. Fique tranquilo. Então aqui eu tenho personalidade de direito público. Quando eu crio por meio de lei uma autarquia, ela já existe juridicamente. Mas eu preciso de um decreto. Para que o decreto? Para organizar o funcionamento, a competência administrativa e os órgãos competentes. Lei cria e o decreto organiza. Mas se a lei criou, ela já passa a existir. Bem? Então, a personalidade de direito público, a autarquia tem patrimônios e receitas próprios, por exemplo, dentro da UFES tem o ônibus da UFES que busca o professor. Por exemplo, o UFES pode comprar, porque ela tem o seu patrimônio e as suas receitas. E elas são criadas para exercer atividades típicas de Estado. Eu peço que você repita 3 vezes comigo. Ó, as autarquias são criadas para exercer atividades típicas de Estado. Me ajude, me ajude. Me ajude a construir com você o caminho aí para a sua aprovação. Repete comigo. A autarquia é criada para exercer atividades típicas da administração. A autarquia é criada para exercer atividades típicas da administração. Agora você, autarquia típicas da administração. É isso aí. Gente, isso aqui ó, é importante. Essa atividade típica da administração advém da função administrativa descentralizada. A função administrativa, que é do ente federado, é descentralizada para a autarquia, certo? E ela passa a exercer atividades típicas. Por isso que ela goza de direito público, que é um direito derrogatório exorbitante do direito comum. E aqui a gente fecha, né, com imunidade. As autarquias são imunes de impostos quanto a patrimônios, rendas e serviços. Isso aqui está no artigo 150, parágrafo 2, se eu não me engano, da Constituição. Então, as autarquias não pagam impostos sobre patrimônios, rendas ou serviços. Cuidado, elas pagam taxa. A autarquia paga taxa. O que ela não paga é imposto sobre patrimônio, renda e serviço. Bora então para o nosso penúltimo passo aqui, para finalizarmos essa aula aqui, show de bola, que é a fundação pública. Fundações públicas são pessoas autorizadas por meio de lei, autorizadas porque a autarquia, a lei cria, as demais autoriza, que exercem atividades de ordem social. A fundação, ela também é um serviço autônomo. A fundação, ela é autorizada por lei, diferente aqui da autarquia que é criada. A fundação possui personalidade jurídica própria. E essa personalidade, diferente da autarquia, é de direito privado. Ela é uma pessoa que não tem tantas prerrogativas quanto a autarquia. Ela tem as suas prerrogativas, os seus limites, vamos ver lá na frente, mas ela possui personalidade de direito privado. Tá bem? As pessoas que são contratadas para elas não são servidores públicos, são empregados públicos. É diferente. O cara que passa no INSS, o cara que passa na UFES, o cara que passa na SMT, a galera que passa na Anatel, na Anvisa, na NTT, na ANP, todas são servidores públicos. O cara que passa em um órgão público qualquer, como Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Civil, Guarda Municipal, são servidores públicos. Mas o cara que passa nos demais são empregados públicos, tá bem? Porque essas pessoas que são autorizadas por lei possuem personalidade jurídica de direito privado. Fica um ponto aí para vocês anotarem. Pesquisem aí na internet fundações públicas de direito privado no Brasil. Anota aqui do lado o nome de algumas delas, né? Para você ter noção. O Danilo cai muito? Não. Mas a autarquia cai muito, tá? Isso aqui cai muito, muito, muito. Mas aqui também vai estar caindo. E o que cai está aqui para você. Autorizada por lei, personalidade de direito privado, não possui finalidade lucrativa. Quem possui finalidade lucrativa é o verdinho. O verdinho é dinheiro aqui, ó.
dinheiro, tá vendo? Não possui finalidade lucrativa e elas são criadas para exercer atividades do Estado de ordem social. Diferente da atividade típica da administração, elas exercem atividades do Estado de ordem social. Esse resumo aqui é um resumo importantíssimo. Você vai dar uma pausa agora, respirar fundo, copiar tudo, manter a pausa se você está cansado, toma uma águazinha, dá uma respirada e vamos seguir para o final da nossa aula, nosso último bloco. Pausa aí para a gente nesse pedaço aqui. Pode pausar. Pronto. É isso aí. Copiou tudo isso aqui, anotou direitinho, descansou. Bora puxar aqui de volta. Olha como está a nossa aula. Nós falamos aqui sobre o que o Eli fala, né? Dentro disso, eu trouxe a palavra princípios jurídicos e trouxemos dois princípios, o federativo e o da especialidade. No federativo, eu falei sobre república, falei sobre federação e falei sobre forma de governo, sistema de governo e por aí vai. E quando eu falo de federação, eu falei da descentralização política, que é a criação destes caras, que são chamados de administração pública direta. Qual o nome deles? União, Estado, Município e DF. Dei nomes para eles aqui, falei que eles são pessoas jurídico-políticas. Falei que eles não têm soberania. Eles têm o quê? Autonomia, porque soberana é a República Federativa do Brasil. A República é de direito público externo, os demais de direito público interno. Falamos que eles defendem os seus interesses, sejam nacionais, regionais, locais ou regionais locais, e entendemos a direta. Daí partimos para o outro, que é o princípio da especialidade. Falamos das entidades administrativas, são chamadas administração pública indireta. Diferente da direta, essa é a indireta. O princípio da especialidade diz que o ente federado, por meio de lei específica, cria uma entidade administrativa, que será chamada de autarquia, de fundação, de empresa pública e de sociedade mista. O nome disso é descentralização administrativa. De que forma? Por serviço. É só ela? Não. Tem outra, por colaboração. Neste caso, é um particular que colabora. E tem outra que a gente não anotou, que você vai anotar agora, que é a territorial. Anota aí que faltou esse quadradinho. A descentralização administrativa territorial é quando é passado para um território federal. Tá? Aqui eu tenho as regras do território federal. Direito constitucional vai entrar mais no território federal, mas eu vou fazer um resumozinho rápido que você vai anotar aí no fundo da sua página, porque aqui não teve espaço. O território federal, diferente da entidade, por exemplo, possui capacidade genérica. Território federal possui capacidade genérica. Segunda característica, o território federal tem a sua natureza de autarquia da União. Natureza de autarquia da União. Capacidade genérica. E o último território federal que nós temos era Fernando de Noronha. Agora não mais, foi integrado ao município de Alagoas, o estado de Alagoas, município, não lembro qual município, mas Fernando de Noronha foi integrado de volta ao seu ente federado, tá bem? Então, territorial é a criação do não tem mais território federal, sim, mas está na legislação e pode cair na própria gente. Não vou aprofundar mais porque o Berman vai trazer para a gente o que é o território federal, seus desdobramentos, mas o que eu posso trazer para você, Pernambuco, né? Pronto, ao município de Pernambuco. Então, eu tenho aqui o território, o último exemplo é Fernando de Noronha, que foi anexado novamente ao estado de Pernambuco. Isso aí. Como não tem, tá, mas tá na lei. E tem lá na Constituição. Então, a gente vai aprender o que está ali, tá bem? Então, o território é outra forma. Eu posso descentralizar o meu serviço para uma das pessoas, vai ser por serviço, por outorga funcional ou técnica. Eu posso descentralizar para um particular, o nome vai ser por colaboração. Eu posso descentralizar para um território. Descentralização administrativa territorial ou geográfica. Anota aqui que não deu espaço, coloca no cantinho territorial ou geográfica. É o nome que pode cair na sua prova. São as descentralizações. Daí eu vim para cá falar sobre cada uma delas. Eu não especifiquei empresa pública e sociedade mista e não falei porque ela é problemática. Vou falar na aula que vem para que você possa ruminar o que foi dito aqui. Sabe o que é ruminar? É o que o boi faz. Come, 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 come e aí faz
joga para fora e fica, ó, é o que você vai fazer. Você está comendo capim, capim. Logo você para e vai, ó, fazer o quê? Ruminar. Vai dormir, vai pensar, vai conversar com um colega, vai fazer questões, vai tentar explicar a alguém o conteúdo e ruminar aquele conteúdo. Quando estiver bem mesmo, aí amanhã eu venho e acrescento um pouquinho a mais, uma pitadinha a mais na sua aprovação, que virá com toda certeza, tá bem? Falamos de autarquia, falamos de fundação, a autarquia trouxe suas características, a fundação trouxe suas características, e aí nós finalizaremos a nossa aula de hoje falando sobre este processo que vai cair na sua prova, que o nome é bem parecido com o que a gente vem estudando até agora, mas que não é uma descentralização, é uma desconcentração. O que é isso? Bora voltar para o nosso conceito. O direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos. Peraí, órgãos? Isso quer dizer que dentro de cada ente federado existe uma estrutura. O nome dela é estrutura organizacional. Na aula passada, a gente falou sobre ela. Falamos que dentro do corpo do robozinho tem lá as cadeirinhas, que são as funções. E a roupinha, que é chamada o quê? Cargo público. Você está estudando para alcançar um cargo ou um emprego público, né? Então, no cargo público, você vai vestir a roupinha, você, pessoa, conecta-se à sua função e exerce a sua atividade. Este guerreiro aqui, ele já governa o Brasil já há um bom tempo, né? E teve mudança de governo agora, retorno dele novamente, e hoje é o Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso presidente, no momento da gravação deste vídeo. Ele está no topo da União. É ele quem determina as diretrizes. Abaixo dele tem vários ministros. Agora era o Flávio Dino, que agora é secretário ministro da Justiça, né? Do STF, né? Ministro do STF. E o ministro da Justiça é Lewandowski. Antes era ele. Então tem um ministério aqui, tá bem? E abaixo do ministério tem os órgãos. Por exemplo, a Polícia Federal está subordinada ao Ministério da Justiça, que por sua vez está subordinado ao presidente. Vamos para Feira de Santana. Feira de Santana, que é uma pessoa jurídica política que defende interesses locais, desculpe, locais aqui, é uma pessoa federada, dentro dela tem uma estrutura organizacional. Essa estrutura organizacional vai ter no topo o prefeito. O prefeito que recebe, né, essa atividade por meio de voto, né? O voto, as pessoas vão votar e colocar lá no topo desse ente federado uma pessoa. Ela vai ter os seus secretários que vão organizar a guarda municipal, ela está subordinada à Secretaria de Prevenção à Violência. Aqui em Feira de Santana, na frente do quadril, olha que legal. De um lado você estuda, depois você passa na guarda municipal e atravessa a rua e vai trabalhar na guarda municipal, que é um órgão de dentro de uma estrutura governamental subordinada à prefeitura, que tem o prefeito como seu agente ali no momento. Eu trouxe para vocês aqui a fotinha do nosso presidente, porque ele no ano passado trouxe a proposta, eu não acompanhei se passou ou não, da criação de um novo ministério. Por quê? Porque esse lugarzinho aqui, onde o agente está, é o ministério. O ministério é um órgão, tá? Um órgão que possui órgãos dentro. O líder do ministério é uma pessoa que conecta ao ministério. Por exemplo, o Maurício Werner, que é hoje, atualmente, na gravação desse vídeo, o secretário de Segurança Pública da Bahia. A Secretaria de Segurança Pública é uma estrutura de dentro de um órgão. É um órgão, na verdade, né? Essa estrutura de dentro do robô tem uma pessoa conectada. O presidente queria criar uma estrutura dessas. Ele queria criar um ministério da pequena e média empresa. Eu adorei essa ideia, porque a gente sabe que quem movimenta a economia do Brasil é a pequena e média empresa. Isso foi muito bem pensado. Eu não sei se saiu, espero que saia, porque o ministério, claro que a criação de ministério é inchar o Estado. Se você é de direita, então você vai tentar aí desinchar o Estado. Se você é de esquerda, você tenta inchar o Estado, mais concurso e tal. Mas não vem ao caso, porque a nossa aula não é de política. A nossa aula é de direito administrativo. Se eu, enquanto presidente, crio um ministério, eu não estou criando uma pessoa nova. Dentro de uma mesma pessoa, eu estou criando um órgão.
Então, quando eu crio um órgão novo, eu estou desconcentrando. E é por isso que o CO está de vermelho. Porque quando eu botei o CNT, ó, CNT, criei um ente ou entidade. Ó o CO, criei um órgão. Entendeu? Então, quando você faz uma questão e perguntar, é correto dizer que a criação de um órgão advém da descentralização administrativa? Não, da desconcentração. É correto dizer que a criação de um município novo advém da descentralização administrativa? Não, porque vem da descentralização política, porque o município é uma pessoa política. É correto dizer que a criação de uma autarquia advém do processo de descentralização administrativa por serviço? Sim. Eu sei que você deve estar se confundindo, eu sei que você está assim, pô, Danilo, volta aí que agora você me pegou porque eu não consigo entender, né? Olha só, nós falamos cá em cima da descentralização política, aqui da descentralização administrativa e aqui da desconcentração, tá vendo? Os 3 pontos. Descentralizar, criar um centro de poder, estes caras. Descentralizar, criar um centro de poder, estes caras. Ou passar para uma particular ou um território. E desconcentrar não é criar novas pessoas, não. É criar um órgão. É criar um órgão de dentro do próprio corpo. Quando eu crio um órgão, eu desconcentro. Os motivos da criação do órgão podem ser 3 tipos. Eu posso criar um órgão porque o território precisa. Imagine que Feira de Santana, nós temos aqui, deixa eu voltar, a 66 CIPM, que é aqui eu trabalho enquanto policial militar, e a 66 cuida de uma região. Ah, sim. Agora, por exemplo, houve um órgão novo. Diga, não, porque não tem como. Vamos criar uma polícia nova. Uma polícia nova. Polícia dos Cursinhos. Lá no Japão tem essa polícia. Você que está estudando aí, eu sei que está cansativo, chegando no final, deve estar cansado, 1 hora de aula. Lá no Japão tem uma polícia dos Cursinhos. Porque no Japão há uma tentativa de impulsionar a capacidade, né, técnica e psicológica do seu povo. Então, a galera lá vai muito a fundo nessa ideia de estudar para concurso, etc. É tanto que é uma nação que está à frente de muitas outras, né? E aí lá você tem o cursinho, a galera bota soro, né? Isso eu vi na reportagem, soro, e assiste aula o dia todo. Porque no soro você consegue ter se concentrar mais, você consegue ficar mais tempo ali no desgaste de que é estudar para concurso. Enquanto aqui, a gente está querendo sair quando a aula dá 1 hora, 1h30, a galera está vibrando manhã, tarde, noite, todo mundo quer sair na frente, quer vencer. E foi criada uma polícia dos cursinhos. A polícia vai lá e verifica se está cumprindo as regras que foram criadas. Imagine que seja criado aqui. A Bahia percebe que existiram várias franquias do Quadrivium, as pessoas perceberam que são utilárias, são guerreiros e começaram a imitar esse negócio. Gente, não faça isso em casa, pelo amor de Deus. Não faça isso em casa, deixa lá. Isso é um processo maluco lá do pessoal de lá. Mas imagine que foi necessário criar esse órgão novo. Uma polícia nova nasceu. Bora fazer concurso? Bora. Regras do órgão. Como é que eu crio esse órgão? O presidente pode criar? Não. Ele pode propor, que foi o que o presidente fez. O governador pode propor, mas quem cria vai ser a lei, por meio do seu órgão do Poder Legislativo, né, que vai estar lá, aqui no caso da Bahia, a ALBA, a Assembleia Legislativa da Bahia. Quando você cria, você pode criar pelo motivo territorial ou geográfico, ou seja, as competências que você foram divididas delimitando a região. O órgão foi criado porque ele vai atuar em determinada região. Bora criar uma polícia marítima para tratar, sei lá, do policiamento lá na orla. Eu criei para atender a orla, porque tem mar. Não tem aqui. Então, a criação por conta, né, do local, né? Então, a desconcentração administrativa, territorial ou geográfica. Você pode criar um órgão novo por conta do tema, da matéria. A matéria nova, olha só, eu criei uma matéria nova aqui, eu criei um tema novo, a necessidade de policiamento nos cursinhos. Pronto. Então, essa desconcentração vai acontecer de forma material ou temática, que é quando as competências são atribuídas mediante especialização de cada órgão. Passo para aquele órgão a especialização dele, específico naquilo. E hierarquia ou funcional, que a desconcentração, a administrativa hierárquica ou funcional, são quando as competências vão ser distribuídas com base na relação de subordinação
entre os órgãos. Eu criei um órgão novo que vai ser criado por conta da subordinação a este outro órgão. Para fins de prova, isso aqui caiu, copiado e colado o texto que está aqui nas vezes que caiu, né? Essas são as novidades que nós temos trazido. Para fechar a nossa aula, eu quero apresentar para vocês o último símbolo, que é o símbolo da Constituição. A partir de agora, sempre que eu falar Constituição, vai ser esse desenhozinho aqui, ó. Se a gente falou que lei é uma estrelinha, Constituição é a estrela, né? Esse desenho aqui é um buraco negro, a estrela que está no centro das galáxias. As galáxias, elas orbitam todas um buraco negro. As estrelas que são criadas, as leis 13.303, 11.109, todas são criadas, orbitam em torno da estrela principal, que é chamada Constituição. Então, este é um símbolo, lembra, pedagógico, para que você possa entender, para falar de Constituição. Vamos ter um assunto, um curso só de Direito Constitucional para falar sobre ele, mas ele vai estar aqui presente. Sempre que você vê esse símbolo, eu estou falando da Constituição. Bora fazer uma revisão sobre símbolos. Sempre que eu falar do anelzinho aqui, eu estou falando de quê? Poder. Sempre que o robozinho for azul, eu estou falando de quê? Azul. Município. Sempre que for verde, fala de quê? União. Sempre que for amarelinho, fala de quê? Estado. Sempre que eu falei, deixa eu ver, trouxe esse desenhozinho aqui, é o quê? Isso aqui é um órgão público, né? Uma estrutura, é um ministério. O órgão eu trouxe lá na outra. Sempre que eu falei disso aqui, ó, esse desenho, falar de função administrativa desse desenho, aqui é uma função administrativa. Pô, eu não vou conseguir gravar isso tudo, vai. É porque a gente vai ver isso todos os dias, ó. Quando chegar lá em leitura das leis, né? A gente finaliza a nossa aula lendo lei por lei, a gente vai perceber esses bonequinhos tanto que vai ficar gravado na sua mente. Você vai lembrar dele na prova e as questões vão sair. Dá uma pausazinha rápida, copia aqui que a gente não terminou e volta porque eu tenho uma palavrinha para fechar a nossa aula de hoje. Pausou? Pronto. Gente, obrigado por estarem até aqui, nossa segunda aula. Eu peço que vocês levem sempre muito a sério o que estamos fazendo aqui, porque a sua vida será transformada através do concurso público, passando no concurso, não só a sua, a de seus filhos. Sabe, aquele motivo que te tirou hoje da cama para vir aqui para estudar para o concurso, aquele motivo que te tirou do trabalho, na tua folga, tu ir para casa, tomar um banhozinho quente e dormir, mas tu foi para o cursinho, mas tu buscou vencer, só você sabe esse motivo. E é este motivo que vai continuar dando forças para que você possa preencher todo o conteúdo, fazer as questões, para que você possa voltar aqui amanhã e dar o teu testemunho, né? Então, essa aula aqui está disponível a princípio lá no YouTube. O nosso curso completo vai estar disponível na nossa plataforma do Projeto Quadrivium. Você que quer um pouco mais, vai lá em www.projetoquadrivium.com.br. Mas fique tranquilo, porque o tema organização administrativa, que foi o que eu me propus a fazer, estará completo para vocês aqui, de forma gratuita no YouTube e também lá no nosso site, todo o conteúdo. Mas eu espero te entregar aquilo que você está esperando aqui. Que Deus abençoe, proteja e guarde. E até a nossa próxima aula. Um abraço.